Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós estamos numa campanha até 31 de março, que é o final do mês, que vai sendo sequencial, que é uma mensagem importante, Deus como o nosso Redentor. Então, o fundamento é, o Redentor é aquele que é o nosso Salvador, mas que vai nos educar e nos honrar com brindes e presentes e honra. É como um filho que deve ser educado. Isso é o sinônimo mais abrangente de ser Deus o nosso Redentor em Cristo. Então, além de Deus nos salvar, depois Ele torna o Redentor. Então, como que vamos sendo aperfeiçoados? É o que está sendo ministrado e vai até segunda-feira, o último dia do mês. Então, hoje nós vamos passar para mais uma etapa. É uma mensagem que já foi lida, mas há uma revelação mais abrangente ainda sobre Deus nos provar, nos tratar e nos redimir. Então vamos ler hoje uma passagem que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 48, e a leitura ela vai ser baseada no verso 11 e o verso 12. Então vamos ler esta passagem de Jeremias 48, 11 e 12. Então é sequencial até o dia 31. Deus, o nosso Redentor, que envolve arrependimento, envolve transformação, envolve Deus nos provar e Deus nos honrar. Então vamos ler Jeremias 48, verso 11 a seguir. E Moabe é descendente de Abraão, descendente de Ló, então descendente do homem de Deus chamado Abraão, que eram os moabitas, descendente de Ló. Então Moabe esteve descansado desde a sua infância, em outras bíblias, adolescência ou mocidade. E as borras do seu vinho, em outras bíblias diz fezes, repousaram e não foi mudado de vasilhame em vasilhame. Em outra tradução, que as borras do vinho repousaram e não foi mudado de barril em barril. Nem foi para o cativeiro. E por isso o seu sabor inicial conservou e o seu cheiro também não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, que lhe enviarei derramadores que farão andar a grandes passos e despejarão os seus odres ou barris e romperão esses odres. Então é uma profecia. Então vamos agora dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então está sendo ministrado Deus, o nosso Redentor. Por quê? Porque Redentor é aquele que, além de ser Salvador, o Redentor é aquele que vai cuidar e educar e dar honra. Por exemplo, quando você vê uma família, por exemplo, um pai, uma mãe ou um casal que não tem filhos. Então a tendência é adotar uma criança. Então aquela criança não é natural, ela é adotada. Então uma pessoa praticamente salvou aquela criança do mundo, da destruição, ou de ser uma pessoa na sarjeta. Então houve ali uma redenção, uma salvação. Então é isso que Jesus fez para nós. Somos filhos por adoção em Cristo. Então nos tornamos pessoas salvas por Jesus. Ele nos colocou na sua família por adoção. Porque não éramos os legítimos, era Israel, mas eles negaram e passamos a ser salvos em Cristo. Mas veja bem que quando Jesus é o nosso Salvador, Ele vai então nos levar à educação, Ele vai nos preparar para sermos herdeiro dEle. Então uma criança cresce, os pais vão então educar aquela criança. Então a educação é pôr no caminho, educar, falar, e se a criança tiver tendências rebeldes, tem que ser educado na vara, como está em Provérbio. Mas se a criança não for educada, ela vai ficar rebelde, briguenta, e não há como dar a honra para a criança. Então a criança, eu quero a bicicleta, quero um tênis, quero um brinquedo, mas se ele quebra a vidraça do vizinho, faz arruaça, não respeita os pais, não há graça nem dos pais dar aquele presente para a criança. Mas geralmente o brinde, a honra, é para as crianças que vão
passando de anos, sendo educadas, prosperando. Ou um pai e a mãe vai dar uma bicicleta para o filho, porque ele quebrou o vidraço do vizinho, fala, não pode quebrar mais, pode bater no vizinho, pode dar tiro, pode andar com os maconheiros que eu vou te dar brinde. Só se for um pai doente. Mas Deus não é assim, Deus é o nosso Redentor. Ele nos salva e Ele vai nos educar, mas também Ele vai pôr disciplina para nos honrar. Então veja bem que foi pregado desde o começo, Deuteronômio 8. Deus pode provar o seu povo? Deus pode tentar o seu povo? Quer dizer, provar? Pode. Então Deus provou Israel, porque a primeira geração não quis entrar em Canaã, morreu no deserto. Mas a segunda, que ficou 40 anos, Deus ainda os provou, fez eles passar fome, humilhou, e 40 anos eles foram provados. Para quê? Por que Deus nos prova? Para mostrar o que está dentro de nós. Então tudo que ocorre no seu casamento, no noivado, no seu trabalho, dentro da igreja, tudo que ocorre, Deus permite para nós reagirmos, para mostrar o que está dentro de nós. Tem 3 coisas que ocorrem. O mundo, com as pessoas tentam contra nós, nós devemos amar e perdoar as pessoas. Satanás tenta nos atacar para pecarmos contra Deus. Mas quando Deus nos prova, não tem jeito. Deus nos prova não para pecar, mas para mostrar o que está dentro de nós, para Ele nos redimir. Redimir é educar, aperfeiçoar e trazer honra. Então veja que naquele período de 40 anos, Israel foram provados, mas eles aperfeiçoaram e entraram em Canaã. Mesmo Josué e Caleb, que eram ungidos e aprovados, passaram as mesmas lutas e foram aprovados. E uma das atitudes para quem quer ser aprovado é sempre ter atitude de verme, como Deus falou, Isaías 41. Jacó teve atitude de verme, não de serpente. Serpente dá morte, pontapé, veneno. Mas toda pessoa que quer ser tratado, ele tem que falar, Senhor, estou aqui como um verme, pode esmagar, não vou reagir. Quando uma criança não é bem educada, é porque ela não é levada à palavra, não é tratada na vara. O que é tratar na vara? É você falar para a criança, meu filho, minha filha, se você não obedecer, não fizer assim, você vai apanhar, não vai ter sucesso, vai ficar de castigo, vai sofrer, vai padecer. Então você está declarando como que deve agir. Ou seja, isto é falar a mesma coisa. Você tem que agir, meu filho, como um verme. Deixa eu tratar, não haja como serpente, brigando, resmungando, soltando veneno, ficando emburrado, ou dando chute, pontapé, que vai ser pior. Então toda criança tem que ser levada a entender, meu filho, você tem que agir aceitando, não reaja. Ouça o conselho do seu pai e da sua mãe que você vai prosperar. Isso dentro da palavra. Então quando a pessoa assimila isso, a atitude de verme já vai deixar Deus tratar. Então veja bem, nós somos filhos adotados. Nós não estamos falando do tempo natural. Mas a pessoa converteu 10 anos, 2 anos, 5 anos. Estamos ainda engateando. Então nós temos que pensar, ainda sou filho para crescimento ainda. Então eu tenho que estar debaixo da educação do Pai Eterno. Então Ele quer me redimir. Então Ele está me educando, me aperfeiçoando. Eu tenho que ter atitude de verme, ser aprovado. Verme quer dizer minhoca, para esmagar, não serpente que fica dando bote. E assim Deus vai abençoando. Toda a atitude que somos aprovados, vem honra, igual a criança. Passa de ano, obedece em casa, pai, eu vou honrar esse meu filho, vou dar um presente para ele. É o que ocorre naturalmente. Então Deus, Ele age nesse sentido. Então Deus, o Redentor, é aquele que é o Salvador, mas passa a educar, passa a direcionar, disciplinar, e vem a profecia da honra. Por isso que Deus falou para Jacó, Jacó, tu é bichinho de Israel, verme, mas agora vai vir uma profecia na tua vida, honra, riqueza, fama e sucesso. Jacó era ladrão suplantador, ele é enganado pelo sogro, porque ele quer casar com Raquel, o sogro engana ele, tem que trabalhar de 7 para mais 14 anos. Mas aí ele muda a atitude e fala, eu vou cumprir, vou obedecer, vou trabalhar de novo mais 7 anos, não vou brigar, nem resmungar, vou cumprir as ordens. Então veja que Jacó foi mudando. O que ocorreu? Deus o honrou, ele prosperou, o sogro ficou pobre, ele ficou rico.
e prosperou, tornou príncipe de Deus, justamente porque ele teve atitude de verme, deixou ser tratado. E assim é que ocorre hoje na igreja, no noivado, no casamento. Temos que ser aperfeiçoado. Por que Deus quer nos aperfeiçoar? Então agora nós lemos esta passagem que tem uma revelação muito grande. Um dos princípios do aperfeiçoamento é também uma analogia da fabricação do vinho no tempo passado. Como fabricava o vinho antigamente? Então já foi ministrado algumas vezes. Pisoteava a uva sem esmagar o caroço e punha em tonéis, em barris de carvalho. Então aquela pasta, aquele mosto, ia abaixando e ficando lá no fundo. E depois de alguns dias ou algum tempo, mudava para outro barril. Geralmente era um período de 7 decantações de barril em barril, até que lá no final ficava um vinho puro, sem mosto, porque o mosto quer dizer vinagre, peso, resíduo, amargo, adstringente, que não tem muito valor, mas na medida que vai decantando, ele vai criando um sabor diferente, um gosto diferente, e vai sendo aprovado. Então veja bem que Deus fala, Moabe, que era descendente de Abraão, descendente de Ló, não foi mudado de vasilhame em vasilhame. Jacó foi para o cativeiro e mudou, mas Moabe quis manter do mesmo jeito, e pereceu. Veja bem que não tem nem nação moabita, pereceu, põe um ponto final na geração dele, acabou, porque quando não há como nós mudarmos, Deus põe um ponto final na nossa geração, ou no ministério, ou na nossa vida. Deus quer pessoas que vão sendo mudadas para reinar com Ele na eternidade. Então Deus faz uma analogia na fabricação do vinho com a nossa vida. Por quê? Porque Deus falou da seguinte maneira: meu filho, observe, leia de novo. Então fomos lendo e Deus falou, veja bem, quando fabrica o vinho, naquele tempo antigo, o fabricante do vinho, o agricultor da vinha, ele fazia lá no lagar aquela amassadura da uva e a punha nos barril. Então, de repente, vinha os experimentadores de vinho, quer dizer, as pessoas que vinham de palácios, de outras nações, ou do palácio real, ia lá no vinhateiro, ou ia lá onde tinha as parreiras, para saber qual vinho que ia levar para o rei, ou levar para o palácio, ou levar para outras nações. Mas quem fazia o teste era uma pessoa à parte, não era o dono da vinha, não era o dono da fabricação, era uma pessoa que o rei mandava, era uma pessoa estranha, era um terceiro que ia lá fazer a experimentação do vinho. E ele chegava lá, falou, qual é a sua produção? Então aquela produção lá comecei já está decantando. Então aquele homem falava, eu quero observar essa safra para o ano que vem. Então ele ia lá, pegava o primeiro mosto e eu observava. Estava astringente, gosto de vinagre. Aí ele passava lá depois de algum tempo, já tinha mais decantação e falava, já está melhorando. O gosto agora já está diferente, é uma safra boa, daqui a algumas decantação pode ser aprovado para ir para a casa do rei. Depois não tinha mais jeito de fazer decantação, 7 etapas, o derramador de vinho fazia lá o bochecho, que eles punham na boca, nem engolia, ficava observando e cuspia fora, e observava, esse vinho aqui está excelente, mas antes ele estava igual um vinagre. Então veja bem, são os terceiros que aprovam. Aí Deus falou, meu filho, quando o mundo olhar para vocês e ver que vocês estão mudando, é o mundo que vai dizer que vocês estão mudando. E quando eu ouvir que o mundo estão vendo que vocês estão amando e sendo mudados, aí que vai vir uma bênção tremenda. Isso Jesus falou através do apóstolo João. Veja lá para você ver no Evangelho de João, no capítulo 17, que diz aqui 21, nessa tradução: se vocês amarem mesmo, para que todos sejam um só, como eu e o Pai somos um, e eu em ti, eu em vós, que também sejam um em nós, então para que o mundo, ou o sistema mundano, as pessoas que estão no mundo, vão crer então que tu me enviaste. Então veja bem, como que o mundo crê?
a olhar para nós e vemos que somos um em Cristo e semelhança de Cristo. Então veja bem, quem que observou? Foi o bispo, o pastor, o outro crente? Não, é o mundo. Por isso que Deus faz a analogia da fabricação do vinho com o cristão. Porque quem aprova a fabricação do vinho não é o dono da vinha, não é o fabricante, nem os amassadores da uva, nem os que mudam de vasilhame em vasilhame, mas o terceiro que o envia lá para comprar o vinho. E ele observa aquela safra e observa a decantação e aprova. Não, aquela safra lá foi boa, mudou o gosto, o sabor. Ele vai anotando. Ele experimenta um primeiro, fala, não, esse aqui ainda está muito astringente, tem muito mosto. Vai pondo aí no barril de carvalho, vou voltar daqui a algum tempo. As decantação. Quando ele chega lá de novo, ele observa, mas que diferença? Produziu mesmo algo bom, isso aqui está excelente. Diferença que aqueles lá atrás mudou mesmo, esse está aprovado. Quem aprovou não foi o dono, foi o estranho. Então veja bem, quando o mundo olha para mim, para você, e fala, esse aqui está mudado mesmo. Aquele meu vizinho virou crente, mas que diferença. Antes ele era um cavalo, uma pessoa violenta, agora ele está tão mansinho, tão diferente. O mundo fala isso. Ao você receber o detalhe do mundo, lá no céu Deus te dá uma profecia de riqueza. Então muitas vezes bênçãos vão vir para nós na declaração do próprio mundo, não simplesmente de pedirmos a Deus. É o que está aqui na palavra. O mundo vai crer quando olhar em nós que somos um no Pai. Quem está falando é o mundo que está observando. Então veja bem, o mundo vai crer dessa maneira. Mas se no seu casamento está diferente, é assim de um mês para outro? Não, está do mesmo jeito. Então você não vai ter muitas promessas e profecias para a sua vida de riqueza. É o que ocorreu com Jacó, de ladrão para príncipe, foi mudado. Tanto é que ele encontra de novo a família dele, o irmão deles, algo que queria matá-lo, esganá-lo. Veja bem o que estava fazendo Jacó. Ele virou Israel, ele estava doando de presente e toda a riqueza dele para o irmão. Na hora que os dois encontrou, estava chorando e abraçando, e nem houve mais aquele ódio. Mas a visão de Esaú para Jacó, que ele era ladrão ainda, que ele enganou a ele, tirou a herança dele. Mas na hora que Esaú vai percebendo, ele vai notando, mas meu irmão está fazendo isso, está mandando as caravanas tudo para mim de presente, porque Jacó ficou lá para trás e vinha as caravanas na frente. E os soldados de Esaú perguntaram, de quem que é isso? É de Jacó mandando para o seu irmão de presente. O irmão dele falava, mas tantas ovelhas, tanto gado, tanto camelo, dando tudo para mim. Mas ele continuava querendo matar o irmão. Na hora que os dois encontrou, já estava quebrantado, porque houve mudança. Quem que julgou Jacó? Foi o próprio irmão. Ou seja, a parte viu que ele mudou. E aí Deus pôde fazer um milagre. Então quando o mundo começa a falar de nós, que estamos diferentes, vem uma profecia de restauração, de milagre, de prosperidade. Então muitas vezes nós ficamos atrás que eu ore e abençoe, e que Deus fale com você, para Deus te abençoar. Mas tem profecias, tem bênçãos, que só vai ocorrer da boca do próprio mundo para nós. É uma grande revelação, por isso que Deus usa a fabricação do vinho para mostrar o aperfeiçoamento do cristão. Eu perguntar, mas por que, Senhor, fala de vinho, de mudar de vasilhame em vasilhame, de barril em barril de carvalho, e é o vinhateiro que vai aprovar? Quem que é esse vinhateiro? Deus falou, é o estranho. Aí Deus falou, o mundo converte quando vê amor de Deus em nós. Então você está lá na sua casa, talvez o seu parente comenta, não, isso aqui é um cavalo mesmo, não mudou nada, está na igreja, está do mesmo jeito. Talvez de cavalo muda para mula, já melhorou um pouquinho, já não dá mais coisa, mas ainda está animal. Vai mudando, mas pelo menos tem que mudar um pouquinho, dia após dia, porque o vinhateiro, ele não despreza a safra, mesmo que naquela primeira barril está cheio de mosto, mas ele olha e joga na boca vinagre, astringente, mas ele fala, vamos passar em breve para outro barril para ver se o gosto muda. Ele volta lá de novo, está mudando, ainda não está comercial ainda, não pode levar para o rei ainda, e vai passando.
Então o mundo vai olhando para nós, um mês, outro ano, dentro da igreja estamos mudando. Então isso envolve todos, eu, você, todos nós. Sempre o mundo vai dar uma sentença na nossa vida, sempre o mundo vai dar uma declaração. Então muitas vezes ficamos a pensar que Deus diretamente vai nos abençoar, mas Deus fica na dependência se o mundo está nos observando e vendo que amamos a Ele. Aí vem a profecia de vitória. Então veja que depende então de queremos ser mudado dia após dia, ser transformado. Então esse mosto do vinho, ele vai lá para o fundo. Então geralmente de período em período Deus vai nos transformando. Então você tem que saber que muitas profecias só vão cumprir, muitas promessas, melhor dizendo, vão se realizar na nossa vida se o mundo olhar para nós e ver diferença em nós. Ou seja, ver o amor de Deus em nós e falar, esse mudou mesmo, esse está transformado mesmo, esse está mudado, ele não mais xinga, ele não mais blasfema. Antes ele estava rebelde, agressivo, violento, mas agora ele está tão manso, tão tranquilo. Eu até relatei ontem um fato ministerial. Por exemplo, eu pertencia à cúpula do ministério para assinar documentação. Aí já tem 1 ano e meio que eu fui lá levar um documento, falou, não, você não está mais na cúpula, mais, já foi retirado, sem eu saber. Então a tendência era eu gritar, blasfemar, ir para a justiça e pedir meus direitos. Mas eu falei, não tem problema não, Deus abençoe a todos, e vim embora, servindo a Deus. Então veja bem, mas se fosse tempos anterior, eu ia chutar o balde, eu ia gritar e blasfemar e pedir meus direitos. Mas já que Deus está transformando, eles até ficaram espantados, mas ele nem reagiu, eles pensou que eu ia entrar na justiça, que ia brigar, que não ia sair de lá enquanto não mudasse a situação. Eles falaram, mas estranho, nós pensamos que ele ia agir dessa forma, ele agiu tão diferente, saiu até sorrindo. Então veja que os outros disseram aquilo que Deus esperava ouvir, que foi mudado. Então o mundo viu, ou outro viu que mudamos. Aí passou poucos dias, Deus deu uma bênção sobrenatural, uma promessa gigantesca, que ainda não é lícito falar, porque ela ainda é pessoal a mim, mas em breve você vai saber, gigantesco mesmo, tremendo. Então veja que muitas promessas virão, não porque você orou, mas porque o mundo falou que você mudou. E aí Deus vai te abençoar de forma estupenda. Como que você está no seu casamento, na igreja, na família, diante das pessoas, diante do confronto, diante da ameaça, diante da situação adversa? Então Deus é o nosso Redentor. Redentor é aquele que é o nosso Salvador, mas Ele nos disciplina e vai nos mudando, e vai nos tratando. Então o procedimento é severo. Senhor, ocorra o que ocorrer, não vou reagir, vou depender do teu espírito, não vou agir com serpente, veneno, vou, Senhor, ser esmagado, pode me tratar, quero te servir, Senhor, quero que mostre que está dentro de mim. Então Deus aprova, mas tem bênção que só vai vir se o mundo ou alguém alheio a você, fora de ti, que te declarar que você mudou. Aquela palavra da pessoa dita, ele mudou, lá no céu Deus já fala, se aquele que é contrário falou que ele mudou, então aí tem uma promessa. Então isso que ocorreu com Jacó, um milagre sobrenatural, e é uma profecia de prosperidade. Então você deve observar se isso está ocorrendo no seu casamento, ou se está piorando. Não, está pior do mesmo jeito, está a cavalo do mesmo jeito. Essa esposa está irritante, porque a Bíblia diz em Provérbio que a mulher que fala demais, que tudo critica, que tudo fala, é igual goteira no tempo de chuva. Você já viu quando você está dormindo em casa, tranquilo, e a torneira do banheiro está estragada, está pingando, com a goteira na cama, goteira lá na sala, e fica incomodando. Então a Bíblia diz que a mulher irritadiça é igual goteira na noite, incomoda, acorda, tira o sono. Mas a mulher sábia edifica sua casa. Assim também o homem bruto, ele destrói sua família. Ou a pessoa conturbado, ele vai afastar a bênção de Deus.
Então nós temos que saber, eu estou mudando? Esposa, você está sendo gloriosa ou irritante? Esposa, você está sendo doador, servo, escravo, ou você está sendo autoritário e tornando a mulher objeto sexual? Filho, você está sendo obediente ou filho rebelde? Então temos que saber se estamos mudando. Então a mudança é declarar em aceitar o tratamento. Então se você fala, meu Deus, me sonda, eu aceito ser verme, Senhor, pode ser meu redentor. Então quando você fala, Senhor, me torna meu redentor, então ele vai educar, disciplinar, se precisar, ou nem talvez precisa, porque muitas vezes só de ouvir a criança já obedece, já pratica. Mas como Davi falou, sonda, prova, Pai, me coloca em caminhos eternos. Mas muitas vezes faz algo contrário, vem a disciplina, e Deus dá chance. Mas tudo que prospera, tudo que faz segundo Deus, vem a honra, vem a riqueza, vem a profecia de honra. Então isso que é o Senhor Redentor. Então a igreja gloriosa, ela foi aperfeiçoando em amor, em alegria, em comunhão, foram sendo transformados. Veja o apóstolo Paulo, de perseguidor, matava cristão, perseguia pessoas, e de perseguidor passou a ser perseguido. De uma pessoa que odiava os crentes, passou a ser um pregador. Uma pessoa que era soberbo, passou a ser uma pessoa que deu a vida pelo Evangelho, pelo Espírito de Deus. Foi mudado. As pessoas ficavam meio preocupados, será que Paulo converteu esse soldado? Então veja bem que eles começavam a observar ele, e viram ele, a obra que Deus fazia, a mudança, e Deus usava ele cada vez mais. Então muitas profecias cumprem quando o mundo declara que nós mudamos, ou alguém que nos conhecia falava, mas mudou mesmo da água para o vinho? Mudou mesmo, está transformado. Na hora que sai uma palavra dessa de alguém alheio a você, uma profecia vai cumprir. Quando você só quer que Deus fala, mas você não mudou, muitas coisas não vai ocorrer nada. Então é necessário ter o princípio da redenção, viver o princípio do barril de vinho, ou seja, a mudança, a transformação. Então como que muda? Veja que Moabe não foi para o cativeiro e nem foi mudar de barril em barril. Aí falamos, o que é ir para o cativeiro? Então ir para o cativeiro é muitas vezes você está preso. Muitas vezes você não tem nada que fazer, você tem que obedecer, servir, está sujeito. Não é o que Jacó fez? 7 anos, mais 7 anos, 14 anos, estava no cativeiro, trabalhando, fiel, o sogro explorando ele foi para o cativeiro, mas foi tratado. Então muitas vezes temos que estar num cativeiro, muitas vezes opressão, pessoa sobre nós, mas obedeça, espere em Deus, cumpra a vontade do Pai, e aí a tendência é ser mudado. E a palavra declara que o sabor foi mudando. Então quem experimenta o nosso sabor é os de fora. Quem experimenta e vai dar a nota é os de fora. Então os derramadores de vinho chegavam, quero ver aquela safra do ano anterior que eu experimentei o primeiro mosto. Como está agora? Aí o dono da vinha vai lá, vamos lá ver a decantação que já foi feita. Ele chega lá no último barril, olhou lá o primeiro, agora quer saber como que está a produção final. Ele pega, faz o bochecho do vinho, degusta, observa o cheiro, o sabor, e dá um golinho e fala, esse o rei vai aprovar. Esse é uma safra abençoada, é algo de grande valor. Quero comprar toda essa produção. E leva para o palácio, para as pessoas de grande valor. Então é isso que Deus vai olhando em nós, tornando pessoas de valor para Ele. Mas não quer dizer que enquanto tivermos algo ruim em nós, não está tendo valor, mas é o processo da purificação. Então nós estamos nessa etapa até segunda-feira para isso. Genuíno arrependimento, Deus nos provar, Deus nos sondar, Deus nos ajudar a ser mudado. Como que é a mudança de barril para barril? Quanto tempo demora? Se eu for falar assim da minha vida, um certo tempo, já que vai passando de vasilhame em vasilhame. Mas se tiver resistência, não tem como passar para outro barril, fica aquele mesmo gosto. Mas de uma hora para outra as pessoas falam, esse mudou.
aí já vem profecia. Mas esse mudou tem que vir do estranho, ou de pessoa que te conhecia como você agia, e você agiu segundo Deus. Aí a profecia cumpre. Então é necessário deixar a palavra cumprir. Então até segunda-feira estamos nessa mensagem, Deus o nosso Redentor, porque Deus quer um povo que tenha o melhor de Deus. Ele quer nos dar o melhor, honra melhor. Veja um filho que vai sendo obediente, vai prosperando, vai melhorando. Veja bem um filho que vai aceitando a educação, estuda, fiel, dedicado, obedece o pai. Quando ele vai estudar, formar, dedicado aos estudos, o pai fala: vou te dar um carro, meu filho, vou investir em você, você sempre me obedece. Se humanamente faz isto, muito mais Deus, que é o Pai eterno, que é o Pai das luzes, Ele tem honra para todos nós. Então não fique na expectativa só de querer a bênção, mas deixe Deus nos aperfeiçoar. Tenha o Senhor como teu Redentor, que a história é outra. Então essa é mais uma etapa. Aí vai dar sequência sexta-feira, que também é etapa de libertação, no sábado, e no domingo, aí completa também na segunda-feira. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé, vamos orar e vamos buscar a Deus. Como a tarde foi algo surpreendente. Tanta gente, encheu tanta igreja que até o pátio que muitas vezes não enche de tarde, tinha carro até na calçada. Chegou pessoa de táxi, chegou pessoa que ficou ali dos lados, sentado nessas cadeiras, mal andava, paralíticos. Deus trouxe tanta gente de tarde, que eu fiquei: por que tu trouxe essas pessoas hoje, ó Pai? Ele falou: meu filho, está chegando o tempo da igreja se expandir. Então dia a dia eu vou enviar aqueles que eu quero, e vão espalhar. Se aqueles que não querem e estão ouvindo não querem, eu já te falei, pedras clamarão no lugar. Então creia na palavra. Todos é para ser semelhante de Cristo. Vamos servir a Deus com dedicação. Deixe Deus tratar. Tenha o Senhor como Redentor. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa todos que vieram nesta noite, mesmo com um tempo ameaçador de chuva, mas espantosamente, Pai, ficamos, ó Pai, espantados pela tarde. Como a igreja veio tantas pessoas, ó Pai, tinha mais visitantes que pessoas conhecidas aqui em nosso meio. Algo gigantesco Tu está operando nesta obra, Pai, em milagre, em maravilha, em crescimento, em aperfeiçoamento, Senhor, porque a palavra é clara: aqueles já foram iluminados e não forem adiante, Deus não vai ter mais prazer nesses. Mas nós não somos daqueles que retroagem, mas que vão adiante para o aperfeiçoamento. Ó Deus, opera maravilhas sobre todos os presentes, sobre esta obra que tem tornado santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Pai, nos ajuda, Senhor, a perceber que nível do barril que nós estamos. Ainda há mosto em nós, ainda há impureza em nós, mas, ó Pai, que os experimentadores de vinho venham a experimentar para ver que qualidade já temos, ó Pai, para irmos mais adiante ainda, porque a palavra declara: se o mundo vê que mudamos e amamos, somos um em Cristo, o mundo se converte. Senhor amado, a profecia para o avivamento é quando o próprio mundo vai vendo o povo de Deus mudado. Louvado o nome de Jesus. Confirma tão grande avivamento. Opere maravilhas nesta noite, como a multidão à tarde, e ao longo dessa campanha que vai até dia 31. Senhor, Tu é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso disciplinador, aquele que cuida de nós, aquele que nos honra com o melhor. Aperfeiçoa todos os presentes, ó Pai. A visão é tremenda, é sobrenatural. Nos ajuda a ir adiante, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Espírito Santo, operai sobre a família de todos, o lar, a casa, a vida financeira, empresarial, espiritual. Que ninguém desista, que ninguém pereça, que ninguém retroaja. Todos têm chance do melhor, todos têm chance de ir adiante, todos têm chance de ter vida abundante. Sim, Senhor, porque se agimos como filhos obedientes, Deus vai nos honrar, porque nenhum de nós era filho legítimo de Deus, fomos adotados em Cristo, Ele nos salvou da miséria, e se somos adotados em Cristo, Ele quer cuidar de nós como um filho legítimo também. Mas o Senhor nos trata como
o Redentor. O Redentor é aquele que disciplina, que ajuda, que orienta, mas também traz a riqueza, o elogio, o presente para o filho obediente. Nos ajuda, Senhor, a irmos adiante, dia após dia. Confirma avivamento, riqueza, fartura, gozo e alegria do Espírito Santo sobre todos. Não deixe ter rebelião, rebeldia, desobediência de maneira alguma. Pai, tu disciplina o filho que ama, como tu declarou no livro de Deuteronômio 8, Deus pode provar o seu povo. Deus fez Israel passar fome, humilhou a eles e os provou, para mostrar o que estava dentro deles, e eles aceitaram, creram em Deus, serviram, esperaram e entraram em Canaã. A primeira geração morreu no deserto, mas a geração de Josué e Caleb entrou em Canaã, porque foram aprovados. E Canaã para nós é entrar na glória eterna. Nos ajuda, Senhor, a irmos adiante. Vida abundante a todos. Nos ajuda a sermos aperfeiçoados. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus traz uma visão espiritual de uma pessoa que há momento que chega na sua cabeça, não tem mais jeito, acabou, não tem mais chance, nada melhora. Não deixe isso te atormentar. Quando você estiver vivo e respirando, há chance de vitória e de bênção. Mas o que você tem que fazer? Simplesmente você fala: Senhor, me sonda, me prova, eu me entrego, eu me declaro verme, não vou reagir, dá veneno. Verme não fala, verme é igual minhoca, esmaga. Então se declara: meu Deus, pode me esmagar. Simplesmente faça isso. Logo Deus começa a te abençoar, te tratar, te mostrar, e toda vitória que você tem diante de Deus, tudo que agrada ao Pai, Ele já te honra e vai melhorando. O que atrapalha Deus nos honrar é a atitude que é contrária ao que Deus esperava. Por isso que Ele nos prova, para saber o que está dentro de nós. Se nós falarmos, agimos contrário ao que Deus esperava, é reprovado. Mas se vier algo contra, Ele fala: eu vou virar verme, Senhor, vou agir na tua misericórdia, vou esperar em ti. Aí a solução vem. Então você que está pensando que não tem mais jeito, tem. Deus quer te honrar.